Aí tem uns amigos aqui, né? Que a gente tem um grupo de pastor, né? Ele solta o link aí pra gente ver você falando besteira. Aí aproveita aqui e manda um abraço pra confraria. Aí os pastores Boa, aqui ficam cara. zoando aqui. Se você quiser dar um alô pra eles, fala, ó, queria mandar um abraço aí pros pastores que estão assistindo aí. Queria Fica mandar à um vontade. abraço pro Sasha e pra Xuxa. A gente fica zoando ele na sala. Tchau, professor. Eu queria mandar um abraço pro Chacho. Vai, GoPro, você consegue. Piscou. Vamos orar primeiro. Vamos. Ora por nós, James. Por favor. Deus, obrigado por esse dia, por essa manhã. Obrigado por este podcast, por essa conversa que teremos. Que seja, Senhor, mais do que uma conversa, que seja usada, ó Deus, para o louvor da Tua glória. Que pessoas, ó Deus, venham a assistir e sentir-se, ó Deus, motivados e direcionados pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho, seja na sua igreja local, ó Deus, seja em cidades pequenas. Pedimos, ó Deus, que saiamos daqui edificados, abençoados e mais parecidos com Jesus Cristo. Obrigado por esse privilégio. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Beleza. Tá no ar, né? Só espero chegar no YouTube. Alô, Virli. Bom dia e seja bem-vindo ao podcast Do The Work, onde nós consideramos temas relacionados a trabalho, vocação e a graça de Deus numa perspectiva de cristão. Eu tenho o privilégio de agradecer a presença do meu amigo Dinho, que é missionário e plantador de igreja em Bahia. Eu quero que ele conte essa história para nós. Mas, Dinho, obrigado, cara. Na sua correria desta semana, dessas últimas semanas, você criou um tempo para sentar com a gente e conversar. Muito obrigado por estar aqui, por Amém. compartilhar com a gente. Amém. Muito obrigado. O Dinho, o nome dele é Jamerson, que significa governador industrioso. E ele é um dos plantadores de igreja mais industrioso que eu conheço. Ele, inclusive, ele e a esposa construíram uma própria igreja, a igreja lá em Bahia, que eles plantaram, ajudaram a alcançar as pessoas ali nas tribos. Eu quero que ele compartilhe com a gente como Deus usa trabalho e fé. Andamos pela fé, trabalhamos pela fé. Trabalhamos não sabendo como Deus vai abençoar e dar fruto pela semente que a gente semeia, né? Eu estou muito animado, muito grato por ter a sua presença. Quem me introduziu ao Dinho é o Tiago Guerra, que ele é pastor da Igreja da Trindade, né? Eu preciso ter ele no podcast também. Quem sabe no episódio 11º a gente tem o privilégio de sentar e conversar com ele. Mas e aí, Dinho? Sempre foi o seu sonho? Tipo, cara, quando eu crescer, eu quero ir pro interiorzaço de Bahia e plantar a igreja. Era esse o seu sonho? Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Por nada. Deus continue abençoando a sua vida. É um privilégio estar aqui e eu espero que ao longo dessa conversa a gente possa ser abençoados e edificados, e o objetivo principal, né, de sermos parecidos com Jesus Cristo. Amém. Vamos começar, né? Lá no início. Lá no início. Quando o Dinho nasceu. Com 3 meses. Meu sonho era ser professor de educação física, né? Meu sonho era ser personal trainer. Então, desde criancinha, se você pegar minhas fotos de início ali, de 6, 7 anos, eu vou estar mostrando os bíceps ali, né? E este era o meu sonho. Eu queria ser igual o Schwarzenegger, né?
Van Damme, e eu queria dar aula, eu queria... E eu fui crescendo com esse sentimento até meus 15 anos, numa sala do ensino médio, conversando com um amigo meu, falando desse sonho que eu queria, né? Mas eu não tinha dinheiro para pagar academia e tudo, e eu queria ser forte, eu queria ser personal e tudo. Ele falou assim, é nada. Eu falei, eu quero, né? Eu acho isso legal, trabalhar com a saúde, ajudar as pessoas a terem condicionamento físico e aquela coisa toda, né? Aí ele falou assim, cara, eu vou te levar num lugar ali para te apresentar uma pessoa. Aí ele me levou para academia, né? A academia Fitness Point, aqui na Vila Tesouro ali na Vila Industrial. E era do tio dele. E ele morava com o tio dele, né? Aí ele me apresentou e eu comecei a treinar na academia. E eu quis a ficar mais tempo ali na academia. Eu queria aprender, né? Tinha um professor chamado Luciano. Ele era pós-doutorado, assim, na parte científica de educação física e tudo. E eu quis absorver o máximo possível dele ali, né? Aí eu falei, eu preciso ficar mais tempo dentro dessa academia aqui. E aí eu olhei pro lado, tinha uma cantina vazia, né? Aí eu perguntei, Thiago, que é esse meu amigo, né? E essa cantina aqui é o quê, né? Ela falou assim, o rapaz estava aí, mas ele saiu. Era uma cantina que tinha aqui, uma lanchonete, e ele abandonou aí. Eu falei, é nada. Bora abrir uma lanchonete aqui, né? Na minha cabeça, eu estaria dentro da academia, ali, né, no mínimo 8 horas ali dentro, e batendo um papo, conversando, fazendo amizades, né? E aí a gente abriu uma lanchonete. E deu super certo, né? A gente começou a vender muito, né? Ao ponto de a gente ficar aberto à noite, fechava até a rua de tanta gente passando, assim, de carros. E meu pai passou um dia à noite, viu um pessoal fazendo umas coisas erradas, assim, na rua. Aí ele falou assim, Dinho, aqui não é um lugar legal pra você, tá muito badalado aqui. E eu, obedeci meu pai, e saí dessa lanchonete, mas continuei treinando. E ali eu tive contato com bons professores, né? Tinha um rapaz chamado André Luiz, muito bom, né? Um personal trainer excelente. E eu fui absorvendo onde eles iam dar palestra, lá eu estava. Então, dos 15 até os 19 anos eu fiquei nisso, né? Me Que era o seu preparando sonho. que era o meu sonho. E eu comecei a dominar, né? Dominar os treinos, dominar os exercícios. Tinha dia que eu malhava 3 vezes no dia. Fazia meus treinos, a partes inferiores de manhã, parte superior à noite, um cardio de tarde, enfim. Então, dividi isso para ficar bastante tempo ali, né? E absorvendo todo aquele conhecimento e tudo que estava acontecendo ali. E eu fui fazer eu já dava aula, né? Com 17 anos eu já estava dando aula, ajudando ali, né? Então eu era um auxiliar do professor quando podia dar aula, mas ali eu estava auxiliando o professor ali, né? Com 19 anos ali eu fui fazer a matrícula na faculdade, eu gostava muito da Unip, e eu fui para a Unip e fiz a matrícula, ficou faltando uma foto 3x4. Deus não deixou eu fazer, né, a matrícula ali. E a partir disso, no outro dia, recebi uma outra proposta de emprego, Deus me confundiu, me cegou ali, eu fui fazer administração de empresa, e depois de 1 ano fazendo administração de empresa, eu falei, não é isso. Aí eu vou voltar mais um tempo, né, mais alguns anos nessa linha do tempo, quando eu tinha 16 anos na igreja. Eu venho da Igreja Batista do Jardim Ismênia. E você cresceu nessa igreja? Cresci nessa igreja. Você vem de um lar cristão. Isso, eu venho de um lar cristão, cresci nessa igreja. E a gente, como uma igreja batista, sempre recebe missionários da Junta de Missões, né? E teve um dia, eu estava no mezanino, mexendo no som, e a gente recebeu um pastor, ele era plantador de igreja também, lá nos Ribeirinhos, Amazonas, ali ele faz um trabalho lá. E eu estava mexendo no som, e eu falei, meu Deus, eu preciso fazer isso aqui também, né? E eu saí chorando do mezanino e fui me esconder lá atrás da igreja para ninguém ver. Só que uma irmã viu, a irmã Raquel, e ela foi até mim, conversou, perguntou por que eu estava daquele jeito, e eu falei para ela, você viu o que ele falou? Você viu tantas pessoas que precisam ouvir do evangelho? Eu preciso fazer alguma coisa. E ali
falou assim, Dinho, Deus tem os seus propósitos, vamos orar. Se for a vontade dele, isso vai acontecer na sua vida. E ela orou por mim. E no outro dia, a minha vida seguiu normal. Educação física. Então, assim, andou muito paralelo. Assim, eu quero educação física, mas eu sinto Deus me chamando. Eu quero educação física, mas eu sinto Deus me chamando. Chegou uma hora que eu falei assim, eu não sirvo para isso. Eu gosto de treinar numa academia, eu gosto de dar aula, eu gosto disso. Eu não sei falar direito, né? Eu tenho vergonha, né, de falar em público. Né? Eu sou aquele extrovertido introvertido, né? Aí eu falei, não, eu não quero. Vou focar Vou focar na educação física, que eu também vou ajudar pessoas. E Dinho, enquanto você estava sendo auxiliar do professor e, tipo, treinando 3 vezes por dia, você sentia uma satisfação extrema? Tipo, não vou falar nem extrema, mas você sentia uma satisfação de, tipo, cara, eu cheguei. Eu tô onde eu devia estar. Você sentia... Ou era aquela sensação de, tipo, cara, isso não é tudo que eu imaginava que fosse. Será que... Ótima pergunta. Porque era aquela dicotomia, né? Aquele sentimento duplo, né? Até interessante, você tocou nesse assunto, que uma vez eu estava treinando, depois eu fui dar aula, e era até uma aula de alongamento e tudo, aí dei essa aula, depois peguei mais alguns alunos, né? Aí depois eu saí lá fora da academia e falei assim, é isso mesmo? Né? Isso eu já tinha 18 anos. Então aí começou aquele conflito. Eu amo isso daqui, mas será que eu amo mesmo? Né? Aí Deus foi ao pouco apagando aquela chama. Né? De uma criança que gostava muito daquilo, de um adolescente que gostava daquilo, de um jovem que gostava muito daquilo. E Deus foi esfriando isso no meu coração até o ponto de eu pisar na faculdade e Deus fechar a porta. E me confundir, colocar outras coisas no meio. Aí, quando eu tinha 19 anos, voltando agora, né, depois desse episódio, né, de 1 ano fazendo administração de empresa, eu estava indo para academia e na zona leste, ali na Vila Tesouro, tem um lugar alto que dá para ver o Vista Verde, né? Eu estava passando por esse lugar, é escuro assim, para ir para academia. Eu estava com a toalhinha nas costas, eu já estava pensando no meu treino. Então, antes de ir para academia, eu já ia pensando nos meus treinos, o que eu ia fazer. Eu parei e aquele coração para e vai pro seminário. Eu falei, não vou. Aí fui andando mais um pouco, para e vai pro seminário. Eu sentia, né? Não é isso. Eu parei, eu olhei pro céu e falei assim, Deus, o Senhor é muito egoísta mesmo. É só o que o Senhor quer que é bom. E eu comecei a discutir com Deus sozinho ali. E aí caiu um raio e já era. Eu falei assim, eu quero ajudar pessoas. Eu não quero ir para o campo missionário, eu não quero plantar igreja, eu não quero ser pastor. Eu venho de uma igreja sofrida em relação a pastores, assim, né? Eu falei, eu não quero isso para minha vida. Né? Eu quero educação física, eu não vou. Né? Já estava anos lutando com Deus, assim, né? Aí eu dei 10 passos. Eu parei e comecei a chorar. Eu levantei, Deus me perdoa, o Senhor não é egoísta, eu estou sendo egoísta. Eu vou voltar para casa, eu vou orar e o Senhor vai preparar um seminário para eu ir. E você conhecia algum seminarista? Eu já conhecia por causa de um pastor que eu tinha, o pastor Celso. Né? Então eu voltei, e o meu irmão também já estava estudando nessa época. Né? E eu voltei para casa chorando. E foi assim um choro tão inconsolável que eu não conseguia parar de chorar. E eu comecei a ficar com vergonha das pessoas passando, e eu abaixava a cabeça, graças a Deus começou a chover nesse dia, aí ali as lágrimas se misturavam com a água ali, e aí eu fui para casa chorando, fiquei de joelho e falei, Deus, tá bom. O Senhor quem sabe. Eis-me aqui. Faça a tua vontade e me usa. Aí eu cheguei no meu pastor e falei, pastor, eu quero ir pro seminário. Ele falou, tá bom. Né? Já estava orando por isso. Né? Aí eu contei para alguns amigos da igreja e eles começaram a dar risada, né? Você não, né? Todo mundo, menos você. Né? Porque não tinha nada a ver comigo, né? Aí fizeram uma reunião da igreja, aprovaram, foi unânime.
né? Isso foi no mês de agosto. Fiquei ali 6 meses o pastor me preparando para me enviar para o seminário. Aí, no outro ano, a data fugiu aqui, mas foi em 2000 e... Deixa eu olhar minha aliança aqui, foi foi antes aí de 2000 e... Foi 2010, né? 2010. Aí eu fui pro seminário. No seminário, eu descobri algumas coisas sobre mim, né? Porque eu fui pro seminário, eu fui com aquela chama, né? Eu tenho um chamado e tal, e a igreja me enviou, e foi lindo, e eu cheguei no seminário e eu comecei a entrar em algumas crises, né? A primeira, o seminário, hoje é um seminário mais brando, mas na minha época era um seminário muito rígido, né? Era muito duro, assim, né? Eu lembro de um professor que, no momento que eu estava trabalhando, porque a gente tinha 2 horas e meia de trabalho. Né? Trabalho manual? Trabalho manual. Ok. Então a gente estudava das 6, se eu não me engano, ao meio-dia, depois a gente mesmo fazia o almoço ali, aí a gente descansava 1 horinha e pegava ali 2 horas e meia na parte da tarde para fazer o trabalho manual, né? Para capinar, para ajeitar a escola. Isso diminuiu o custo também da mensalidade, tudo. Então a gente trabalhava essas 2 horas e meia. Aí um professor gritou comigo assim: bora trabalhar! Essas bombas suas vai murchar tudo aqui dentro. e aí eu comecei a entrar em algumas crises, né? Eu falei, poxa, eu vim pro seminário, mas eu não imaginava um exército, né? Não imaginava um tratamento assim, né? Então eu comecei a entrar em algumas crises. Eu comecei a me revoltar um pouco contra a liderança da escola. Não imaginava e não aceitava algumas coisas, né? E Deus foi usando tudo isso também para acabar me quebrando ali, né? Me moldando, né? E eu lembro de um professor, o pastor Daniel, agora ele é o diretor, e agora está mudando tudo lá dentro agora, né? Ele está com umas novas ideias, é um cara muito apaixonado por Deus. E o pastor Daniel, uma vez, ele estava pregando sobre vida cristã, não, sobre a soberania de Deus. E eu ouvindo ele falar com tanta paixão sobre a soberania de Deus, eu falei, tem alguma coisa errada aqui comigo. Ele tem tanta convicção e eu não tenho essa convicção. Aí eu comecei a entrar em crise. Eu falei, tá acontecendo alguma coisa. Aí a gente foi num evangelismo com crianças num bairro perto ali, né, numa cidade próxima ali. E ali a gente pregando o evangelho para aquelas crianças. Só que a forma como estava se pregando o evangelho, eu até acredito que Deus possa usar alguns métodos, não por causa disso, mas apesar disso, né? Um aluno levantou a mão e falou assim, quem quer andar em ruas de ouro? Quem quer morar no céu? Lá vai ser bom, lá, nananana. E falei, tem alguma coisa acontecendo aqui que eu não estou entendendo. Tem alguma coisa errada. E eu fui pro meu quarto. Chegando no meu quarto, um aluno me viu meditando e pensando, falei, o que está acontecendo? Eu falei, cara, a forma como eu fui evangelizado, a forma como estamos evangelizando, tem alguma coisa que não está batendo. Ele falou assim, você conhece Charles Spurgeon? Eu falei assim, eu tenho um livrinho dele, fininho, que era Como Ler a Bíblia. Eu falei, conheço mais ou menos. Aí ele começou a me dar Charles Spurgeon, Jonathan Edwards, a experiência genuína, espiritual. E eu comecei a ser confrontado por aqueles livros. Aí eu comecei a pesquisar outras coisas. Aí eu cheguei no Voltemos ao Evangelho. O blog do nosso amigo Vinícius Máximo, que fica na sala aqui ao lado. Que aí da hora, cara. Eu comecei a consumir aqueles livros de John Piper, Augusto Nicodemos. Aí eu comecei a pesquisar. Paul Washer. Daqui a pouco eu estava de joelho no quarto, chorando, confessando pecados, arrependido pelos meus pecados, entendendo até minha dureza em relação a muitas coisas, né? Não só o seminário, mas também com meus pais, com a igreja local. E aquilo começou a mudar, assim, eu falei, eu não sou convertido. E ali eu me rendi aos pés de Cristo. E ali começou a minha conversão, né? Ali eu fui convertido.
E aí, daquele momento pra frente, tudo ficou mais fácil. É isso? Não. Não. Depois daquele momento, eu comecei também. Eu falei, por quê? Por que que eu tô no seminário e eu me converto dentro de um seminário? Né? Aí eu comecei a orar, comecei a meditar e naquela confusão agora de ter que me despir de uma teologia, me revestir de uma teologia bíblica saudável e eu adquiri um hábito de ler 3 livros, 4 livros ao mesmo tempo de temas diferentes. Caramba, Porque velho. a sede foi tão grande que eu comecei a consumir. Né? E eu comecei a ler ao ponto de quando eu saía de férias, eu precisei de um tempo, de uns 15 dias para eu poder voltar para São José. Eu saía do Paraná, vinha para São José dos Campos e eu precisava de um tempo para eu entender, né, o que estava acontecendo comigo, o que estava acontecendo ao meu redor, o que Deus queria de mim. Então eu me vi numa situação assim muito fechada, né? O que foi bom foi Deus trabalhando no meu caráter, foi Deus me ajudando, limpando os meus olhos, esclarecendo coisas, mostrando tantas coisas em mim para mudar. Então, depois que eu voltei, no terceiro semestre do seminário, eu tive uma discussão muito séria com um aluno. Né? E essa discussão me levou a uma suspensão. Eu fui suspenso do seminário. E o meu irmão que me tirou do seminário, né? Falou assim, você, né, passou por essa situação, eu vou te mandar para casa, que meu irmão estava comigo lá. Aí ele me mandou para casa, e eu cheguei aqui, assim, e agora? A minha igreja não entendeu, meu pastor não entendeu, meus amigos não entenderam, e eu me vi sozinho. E esse foi o período onde eu estive 1 ano sozinho, porque amigos próximos me abandonaram. Né? Tipo assim, cara, a gente te enviou pro seminário e aconteceu isso. Né? Passei por um período assim, eu não sei dizer se era depressão, porque eu não fui atrás disso, mas quando os meus pais saíam, eu estava debaixo da mesa. E ali eu começava a chorar, porque eu não estava entendendo. Tinham mágoas do seminário que foram muito duros comigo. Meus pais estavam do meu lado, né? E eu louvo a Deus pela vida dos meus pais, porque quando eu olhava, ninguém queria, as pessoas tinham vergonha de mim, né? Eles criaram expectativas. E daqui a pouco, o Dinho saiu do seminário. Eu lembro que eu sentado no segundo banco da igreja, isso era uma quinta-feira, era um domingo. Eu falei, Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu vou pro seminário, me converto no seminário, sou suspenso do seminário. Eu gostaria de continuar. Eu gostaria que o Senhor me desse uma companheira. Na minha cabeça, ter alguém para andar pertinho e aliviar meu sofrimento. Isso era num domingo. Na segunda-feira eu chamei meu pastor e falei assim, pastor, vamos montar uma lanchonete. E dessa lanchonete eu vou ter recursos para ir pro seminário. E o senhor fica tomando conta depois. Ele falou assim, bora. Aí eu fui pro Magazine Luiza. Comprei geladeira, comprei fogão, forno micro-ondas, liquidificador, saí comprando um monte de coisa. Aí quem era a vendedora? Priscila Ripardo.
Ela viu meu pastor com a camisa do Jesus Transforma. Aham. E eu usava socialzinha, roupa social, né? Gravatinha. Ela falou assim, aí a gente começou a bater papo. Aí ela falou assim, você tem Facebook? Aí eu achei que ela só estava fazendo uma entrevista ali na hora de fazer as coisas e tudo. Eu falei assim, eu tenho, mas eu não passei. Porque eu falei, ela só tá sendo gentil comigo. O bom né? de ser introvertido é que a gente perde todos os sinais, cara. Aí eu comprei as coisas com ela, né? Eu falei, que garota bonita, né? Mas ela não vai querer um seminário fracassado que nem eu, né? Aí, um seminarista fracassado como eu. Aí fui pra casa. Aí montei, já as coisas chegaram na academia. Aí eu comecei a montar a lanchonete, comecei a fazer as coisinhas, tal, não sei o que, não sei o que. Aí eu recebi uma mensagem. Oi, você sabe quem é? Aí eu falei, quem és tu? Aí ela falou, meu Deus do céu, olha o que esse cara fala, quem és tu? Quem é que fala quem és tu, né? Aí a gente começou a bater um papo. Aí uma semana depois ela falou assim, minha mãe tá aqui em São José e ela tá indo ela vai voltar pra terra dela, que eu gostaria que você conhecesse a minha mãe. E nisso ela já tava dando todos os indícios que né? Mas eu falei, quem sou eu? Né? Eu não, só tá querendo ser minha amiga e tudo, tá lá. Aí fui lá conhecer a mãe dela. Aí eu falei assim, deixa eu aproveitar que eu tô aqui. Eu falei assim, você quer namorar comigo? Ela falou, mas é claro. Não! E eu tomei um susto, eu falei, achei que ia tomar um fora na frente dos amigos dela. Ai, cara. Aí a gente começou a namorar, pedi a mão dela em namoro pra minha sogra. Se eu não me engano, com 6 meses, eu pedi ela em casamento. Aí ela falou assim, você vai ter que ir lá em Sobral, no Ceará, me pedir em casamento com meu pai, né? Eu falei, tá fácil, bora lá. Fechei a lanchonete. Vendi tudo que eu tinha e fui pra Sobral com ela nas férias dela pra pedir ela em casamento. Chegando lá, pedi ela em casamento, a gente fez um noivado lá. Inclusive essa aliança aqui, eu falei pra ela que não, isso aqui é só pra noivado, depois eu compro uma melhor. Tá até hoje. O depois, pô, você não falou quando depois, né? Você daqui 30 anos depois. Aí voltamos, marcamos a data de casamento de namoro e noivado. Aí com 1 ano e 2 meses nós nos casamos, né? E nesse período você já deixou claro pra ela sobre a sua vontade Sim. de servir a Deus, talvez no ministério. Sim, sim. Ou você entendeu que isso era uma porta fechada, que Deus nunca mais vai abrir? Eu ainda estava com aquele desejo de voltar para o meu seminário antigo, né? Então a gente sempre conversou sobre isso e a gente foi, né, amadurecendo a ideia. Quando eu tive que trabalhar, fui trabalhar na prefeitura e aí a gente casou e a gente começou a planejar isso, né? Chegou um dia que eu cheguei nela e falei assim, amor, eu tô pensando em sair do trabalho e vou entrar no seminário e vou criar um projeto missionário. Só que eu achei que ela ia falar, você é doido, você é louco. Ela falou assim, tudo bem, você quer que eu saia do trabalho agora também? Eu falei, ela falou assim, você não vai querer que eu saia do trabalho também, né? Porque aí eu seguro as pontas enquanto você vai desenvolvendo tudo aí. Eu falei, tá legal. Saí do trabalho e fui estudar no CTVAP. Só que ainda, nesse período de namoro, noivado e casamento, eu ainda estava passando por aqueles momentos ainda de tristeza profunda ainda, né? Ao ponto dela também ir trabalhar e às vezes eu tinha um horário diferente. Quando ela saía, eu estava encostado em algum canto ali, né? E ela foi percebendo isso, ela falou assim, amor, você precisa voltar no seu seminário. E se tiver mágoa de professores aí, se tiver alguma coisa para ajeitar, vamos lá nesse seminário aí. Aí a gente foi pro seminário e foi Deus, assim, realmente arrancando aquilo do meu coração, né? Foi Deus trabalhando, a gente ficou uns dias lá na casa do pastor Daniel. Quero mandar um beijo pro pastor Valdir também. A professora Marcinha, a professora Cristina. Recebeu a gente super bem ali e tudo, né? Aí foi tirando aquilo de ruim do meu coração e tudo e tal. E a gente voltou. Aí alguém me falou sobre o CTVAP. Eu falei, tá legal, porque estudando aqui eu posso desenvolver o trabalho missionário
Aí eu fui pro CTVAP. Aí eu conheci o Sacha, conheci o Giuliari, conheci o Wallace Giuliari, conheci o Exaledo. E ali eu passei por um processo de aconselhamento bíblico com eles, né? Eu lembro sentar com o Flávio Exaledo ali e falar do meu coração, do que tinha acontecido, do meu passado. E eu comecei a sentir amor de professor, sabe? Tinha uma professora, que esqueci o nome dela agora, ela dava aula de português. E ela me levava para casa dela, tomava café comigo e revisava as matérias comigo. Eu falei, cara, que ambiente diferente. Mas ainda fiquei 1 ano no CTVAP sem ter nenhum amigo. Porque eu não conseguia mais me relacionar, né? Aí, passando esse período, aí eu comecei a entender, né? É uma nova fase da minha vida, né? Aí eu fui largando as coisas, né? Eu fui entendendo o que Deus queria. Aí eu cheguei na minha esposa e falei, acho que agora tá na hora de você sair do trabalho. Eu já estava com o projeto já escrito, já estava com o trabalho, já estava trabalhando na igreja. São muitas histórias aqui, eu estou resumindo aqui, né? Só sei que a gente saiu do nosso apartamento, a gente vendeu muitas coisas que a gente tinha e a gente foi morar no Jardim Ismênia, numa casinha que, na verdade, eram 3 quartos. Aí eu com meu pai, a gente quebrou eram umas 3 salas, né? E eu quebrei as portas para virar uma casa, né? Uma kitnet ali. Aí a gente começou a morar no Jardim Ismênia ali, no fundo da igreja. Até a casa ficar pronta, até essa kitnet ficar pronta, a Priscila e eu, a gente ficou dormindo um tempo no berçário. No berçário. Aí, uma semana antes, tinham assaltado a igreja. E a Pri, às vezes, de noite acordava com vontade de fazer xixi. Aí falava assim, amor, me leva pro banheiro. Aí eu atravessava um salão que tinha, aberto assim, até o banheiro, e depois eu retornava com ela. Aí eu falei, que situação que a gente tá agora? Eu não tô trabalhando, ela também não. Temos, né, desenvolvido aqui um projeto. A minha esposa é musicista, né? Então ela dá aula de violão, guitarra, teclado, ela canta. E a gente estava fazendo já esse trabalho com a igreja, fazendo evangelismo local e tudo. E eu fui para a igreja assim, a igreja não tem condições de me ajudar financeiramente, dando a casa tá bom. Né? A gente tinha algumas economias ainda, tudo, né? Então eles entraram com a casa e a gente entrou com um trabalho missionário lá. Aí eu sentei com a Pri de noite, naquela situação, um berçário, dormindo ali em colchonetes de criança, com um monte de brinquedos espalhados assim. Falei assim, amor, a vida que a gente tinha antes e a vida que a gente tem agora, o que você está sentindo? Ela falou assim, é isso que eu sempre quis pra minha vida. Eu falei, tá, ok. Sentei e escrevi o projeto Caminho Missionário de Pregar. Estruturei, escrevi, mandei pro Érico Hempel, esse amigo que eu te falei há um tempo atrás. E ele corrigiu, fez a correção ali ortográfica e tal. Aí eu falei, pronto, tá aqui o projeto. Aí um amigo lá do Japão ligou, falou assim, olha, tem um projeto acontecendo aqui na Indonésia, você não quer vir pra cá? Uma irmã da igreja falou, tem um projeto em Minas, você não quer vir pra cá e tudo? Eu falei, não, a gente tá orando sobre isso ainda, né? Aí minha esposa lembrou que 28 anos atrás meu pai começou uma igreja lá no sertão da Bahia. E ali no sertão, ele ficou um tempo com essa igreja, veio a fome, a sede terrível daquela época, e a gente veio para São José dos Campos. Eu tinha em torno de 4 anos, mais ou menos. Aí ela lembrou que meu pai tinha um terreno lá que ele comprou para construir a igreja. Aí ela falou assim, amor, vamos lá para conhecer? Aí eu falei, eu acho que você não vai aguentar lá. Porque eu ainda tava com aquela, né, aquela memória, aquela imagem de alguns anos atrás, de 28 anos atrás, né? E aí a gente tava sem dinheiro. Aí eu liguei para alguns amigos do CTVAP, falei, ó, eu tô indo lá pra Bahia, conhecer lá e tal, não sei o que. Aí ele, rapidinho, foi dando 100, outro 50, outro 200, outro 300, aí a gente foi. Só com dinheiro de ida. Ficamos 30 dias lá, olhando, sondando, vendo os vilarejos ao redor, vendo a necessidade do evangelho do lugar. E a gente ficou encantado, falei, é aqui que a gente vai. Aí a gente voltou e a gente começou a divulgar. Cheguei em um amigo e falei, eu quero vender camisas para ajudar a gente a voltar lá para Bahia, né? E
preciso comprar aquelas máquinas de fazer, né, estampa, né? Ele falou, quanto você precisa? Eu falei, eu preciso de 3 mil reais. Aí ele, toma. E ele não é crente, né? Aí eu fui lá, comprei a máquina de imprensa, comprei uma impressora, fui comprando as coisas e a gente começou a vender caneca, vender camisa e tal, e a gente ia nas igrejas divulgando, aquela coisa toda. Aí esse meu amigo, ele falou assim pra mim, cara, eu não entendo esse negócio do ID aí que você tá falando, mas vai lá, prega o evangelho. Aí a gente levantou um dinheirinho e a gente voltou pra lá. E a gente foi só com 150 reais de sustento. 150 reais. Meu pai dava o aluguel da casa e a gente tinha 150 reais do Jardim Ismênia que mandava pra gente. Aí foi, a gente trabalhando. Aconteceu um período, né, bem triste. Talvez eu acho que com outro podcast a gente pode conversar sobre isso. As coisas começaram a acontecer, né? A gente passou necessidade de, às vezes, procurar R$1 para comprar um pão e não tinha, né? Aí a gente começou a trabalhar, a gente vinha de férias aqui, divulgava, encontrava amigos e voltava para lá. Aí foi acabando tudo que a gente tinha, né? Das nossas economias, das coisas que tinha sobrado, sobrou o carro. Eu falei, Deus, sobrou o carro. E é um carro que eu gosto, tem umas histórias legais da Pri e eu aqui e tal. Era um Fiesta Sedan. Aí um primo meu liga e fala assim, olha, a fulano de tal tá vendendo um terreno e eu pensei em vocês, para vocês construir a igreja aqui em Soares. Eu falei assim, é nada. Vamos lá para ver esse terreno. Quando eu cheguei, 11 mil metros de terreno. É grande? É grande. É chão? É chão. Aí ele falou assim, olha, eu quero, o dono do terreno falou assim, eu quero, lá o preço de terreno lá é muito diferente do preço de terreno daqui. Hoje estava mais valorizado, mas isso 7 anos atrás não tinha muito valor, né? Aí ele falou assim, eu quero 20 mil reais. Eu falei, cara, eu não tenho 20 mil reais. Ele falou assim, mas você tem seu carro. Aí eu falei, tinha orado ontem para Deus não me tirar uma carrinha que sobrou. Aí eu vou lá, entreguei o carro para ele, peguei a escriturinha ali, peguei o documentinho. Aí entrei para dentro do terreno, sem dinheiro, sem carro, perdendo o mantenedor. Falei, agora, temos um terreno. E a gente perdeu nosso primeiro filho. A Pri ficou grávida. E isso também foi um período difícil pra gente. A gente estava 5 anos esperando, né, ter filhos e a gente não conseguia. E quando veio, a gente perdeu. Aí a gente já estava assim totalmente desmotivados, né? Aí vamos começar a construir igreja. Aí o que dá pra fazer? Vamos fazer o alicerce. A gente faz o alicerce, que não vai precisar de dinheiro. Eu, né, chamei um amigo lá, a gente esquadrejou lá o quadradinho certinho. A gente começou a cavar o chão. Eu cavando com a chibanca e ela arrancando com a pá. Aí o terreno tem 100 e poucos metros de largura, assim. E a gente, com 100 metros de distância, a gente ia buscar pedra no carrinho de mão. A Pri e eu. A gente fez a vala, depois a gente encheu de pedra. Falou, bom, agora essa parte aí não tinha custo. O custo era só mesmo o esforço físico. Aí a gente começou comprando ferro pra gente fazer as vigas, né, as colunas. Aí depois faltava terra para encher, porque ficou com 1 metro de profundidade, né? E agora? A gente precisa de encher isso aqui de terra. Aí eu comecei a pegar um carro emprestado lá, que a gente não tinha carro, e a gente começou a buscar terra na rua. Onde a gente via terra, resto de entulho, a gente pegava e levava. E comecei nesse negócio. Chegava nas lojas de construção e perguntava assim, tem resto de entulho aí? Porque às vezes a pessoa está vendendo bloco ali, está vendendo... e vai sobrando entulho ali, né? Aí a pessoa falava assim pra mim, tem aí. Eu te dou um caminhão pra você buscar. Então você já aproveita, limpa pra mim aqui o meu salão, né? O meu... como que seria? O estoque. O estoque ali. Um galpão. Um galpão ali. Então você me ajuda, eu te ajudo. Aí a pessoa lá, Elizabeth, da Loja Silva. Aí ela me deu o caminhão e eu ia. E nessa época só tinha crianças na igreja. A gente abria as portas, só entravam crianças.
Ali na região, para situar quem está ouvindo, ali não é uma cidade enorme, pensando São Paulo, São José dos Não. Campos, sabe? Qual seria o tamanho ali da região? Lá tem 7 mil habitantes. Ok, pronto. Né? E 7 você ainda alcançava, ali na região tinha tribos, vilarejos de qual tamanho? Aí tem, né, Soares de América Dourada, que não é uma cidade, é um distrito Ok. de América Dourada. E ao redor tem umas vilas pequenas, né? Tem Vila Quilombola, tem, tem uns outros lugares um pouquinho mais afastados, um pessoal muito hospitaleiro, né? Assim, recebeu a gente muito bem. E em Soares mesmo tem 7 mil habitantes, né? Aí a gente abria as portas, só entrava crianças, que a gente fazia na nossa garagem. E eu falei, eu não tenho ninguém para me ajudar a pegar terra na rua. Né? A gente estava trabalhando com 25 crianças. E eles iam toda quarta-feira, toda quinta-feira, sábado. De manhã a gente fazia o catecismo infantil, aquele compilado por Charles Spurgeon. Mas eu não tenho ajuda de homem aqui. E era só eu. A Pri engravidou de novo, né, da nossa primeira filha Isabela. Ela também quase que a gente perde a Isabela. Né? A gente teve que usar aquele ultragestão para não perder e tudo. Aí nisso eu perdi minha parceira de trabalho, porque ficou uns 3 a 4 meses. Na verdade, a gestação inteira. Ela mais deitada e tudo. Foi uma gravidez difícil, né? Aí eu falei, tô sozinho. Aí o solzão queimando a cuca e eu jogando água, ou jogando terra em cima do caminhão. Eu cheguei a ficar tão cansado num dia que eu olhei para Deus assim, eu olhei pro céu e falei assim, Deus, não tenho mais força, não tem ninguém para me ajudar. Duas coisas: manda alguém para me ajudar, ou aumenta as minhas forças, que eu faço, né? Eu faço isso aqui. Aí comecei a jogar, e teve um rapaz, o I, ele me viu pegando um carrinho de mão, terra, jogando na igreja e tal, não sei o que. Ele falou, tem alguma coisa errada aqui. Ligou para um rapaz chamado Joalbo, que trabalhava na prefeitura, e falou assim, olha, a gente tem aqui algumas terras aqui, vamos doar para a igreja. Né? Aí a prefeitura me doou terras, então chegou lá uma caçamba, 9 caçambas de terra jogando, tal. Eu falei, ai Deus, muito obrigado. Agora é só jogar para dentro do alicerce. Aí ele falou assim, não, você não vai jogar não. Chamou a reta escavadeira, jogou tudo lá dentro. Eu só precisei espalhar, né, que já dá um trabalho, mas já estava lá dentro, só espalhei tudo. E aí a gente começou a passo por passo. Aí a gente morava numa casa lá emprestada, o dono chegou, a gente precisou construir uma casa. E eu parei a construção da igreja e fui para casa. E a casa foi rápida, em 3 meses a gente levantou a casa. Né? Aí eu lembro que estavam os dois sem telhado e eu orei e falei, Deus, as duas construções estão paradas, sem telhado. Aí no outro dia veio um rapaz lá, aí ele falou assim, olha, daqui que tá faltando aí? Ele mora aqui em São José dos Campos, foi pra lá de férias, passar um tempo com a gente, falei, tá faltando o telhado da minha casa. Ele foi lá e botou o telhado. Aí eu fui pra casa com a Pri, a Isabela já tinha nascido, né? Aí a gente foi morar numa casinha. E lá é mais afastado, sem energia elétrica, tudo escuro. Escorpião, matei mais de 400 escorpiões. Né? Todo dia eu matava 7 escorpiões. Ai, cara. 7, 8 escorpiões, cobra entrando dentro de casa, porque ainda tava um mato ainda, um terreno grande, muito mato. Aí a gente começou a trabalhar, né? Capinando, ajeitando uma coisa, ajeitando outra. Aí voltamos para a construção da igreja, também devagarzinho, né? Levantando a parede. Um irmão aqui, eu tenho uma guitarra e uma pedaleira. Você quer para dar aula aí ou você quer vender para comprar bloco? Eu falei, vende para comprar bloco. E a minha esposa toca guitarra com uma pedaleira desse tamanho, que é o sonho dela, né? Falou assim, tudo bem, vamos construir aí, é isso mesmo que a gente quer, né? Depois Deus abençoa. Aí a gente foi, aí a gente comprou um Merivinha, né? Um carrinho já estava bem judiadinho. Aí vendemos para comprar mais coisas para a igreja. Depois a gente ganhou um Celta do meu pai. Vendemos para pagar as coisinhas da igreja. Aí a gente foi. Aí um amigo aqui de São José viu que a gente começou a cultuar do jeito que estava, sem porta, sem janela, sem reboco, no chão de terra mesmo. E a gente ficou 1 ano assim. Né? Foi um rapaz me ajudar lá, que é o Theo. Então, enquanto ele cuidava da plantação, eu estava fazendo divulgação.
Aí a gente começou a ter cultos lá. Às vezes invernava à noite, a gente ia pra garagem. Já começou a vir mais pessoas mais adultas e tudo, velhinhos, que não podia ficar na garoa ali, a gente ia pra garagem de casa. E a gente ficou nisso durante um ano. Aí esse amigo da Logismax, ele falou assim, olha, tô vendo aqui na internet vocês sem telhado aí, eu vou ajeitar aqui pra vocês botar um telhado aí. Lágrimas rolando, e aí a gente botou o telhado, e a gente foi fazendo uma coisa, fazendo outra. Agora a gente já tinha telhado. Recebemos um amigo, pastor lá na igreja, lá em Sobral. Aí eles ajudaram a gente com portas e janelas. Aí a gente foi colocando, foi fazendo, foi indo. Depois botamos o contrapiso, foi rebocando. Aí eu aprendi a rebocar, aprendi a fazer um negocinho aqui, aprendi a fazer outro negocinho ali, parte elétrica, eu fui fazer parte elétrica e tudo. Aí Google ali pra mim foi maravilhoso, o YouTube ali. Cara, Tingo, a sua história parece que é uma... Se fosse resumir em poucas frases, um Arnold Schwarzenegger que quer carregar o mundo sozinho, quer fazer seu nome, que tem um ego, e que Deus vai trabalhando ao ponto dele dormir no berçário, rodeado por brinquedos de neném. Isso me parece que Deus estava trabalhando a sua humildade, a sua dependência. Deus usou a sua esposa para isso, usou até aquela experiência no seminário para isso, para mostrar, Dinho, cara, eu quero te usar, mas eu não quero que você entenda que a força vem de você. Isso. Seria isso. Isso, exatamente isso. E aí, quando você está quebrantado, né, Deus te usa e a gente percebendo que nós somos vasos de barro, a gente tende a dizer, Senhor, a glória é sua. A glória é sua. Então, tem essa questão, trazendo para o tema de trabalho, cara, você trabalha pra caramba. Mas não é só trabalho. Porque antes você trabalhava pra caramba também. No lanchonete, na academia, 3 treinos por dia, sabe? E aquilo não é fácil. Não é. Mas agora tem um elemento de trabalho e fé. Trabalho e fé. Trabalho e fé. Se a gente tem algum jovem que está se ouvindo, ou alguém que está passando por uma crise do tipo, eu quero trabalhar, mas eu não sei exatamente onde Deus vai abrir as portas e tal. Qual seria o seu conselho para essa pessoa, esse ouvinte? Como entender esse equilíbrio entre, bom, faça alguma coisa, mas ao mesmo tempo não só espere que o trabalho em si mesmo, só o suor vai resolver. Como é que você aconselha essa pessoa com essa crise, essas dúvidas? Trabalhe. Faça. Faça. Ok. Né? Faça. Comece. E independente daquilo que você está fazendo, faça bem feito. Né? Quando eu estava na academia, eu fiz o melhor que eu podia fazer. Né? Me dediquei para aquilo. Né? Então, para quem está começando aí, faça. Né? Por exemplo, levando isso para missões, por exemplo. Você quer ir para um campo missionário, quer ajudar pessoas num lugar distante, faça onde você está. Ajude o seu pastor. Esteja com ele. Vai ter uma limpeza. Vai lá. Vamos pintar a parede. Vai. Né? Não tem como você amar uma pessoa de longe se você não está amando ali sua igreja local. Então, se está na sua igreja local, ajude. Evangelismo. Né? Eu lembro que antes de evangelizar lá, todo sábado, 9 horas da manhã, eu fazia um arrastão na cidade. Né? No bairro. Na cidade não, no bairro, né? Ao redor ali. O pessoal fumando um baseado ali. Eu falei, pessoal, posso conversar com vocês rapidinho? Os caras, o que você quer, mano? Eu falei, não, eu queria falar de Jesus pra vocês. Aí apagava lá o baseadinho, tal, guardava os negócios que eles estavam lá, fala aí desse Jesus pra gente. E ali eu trocava ideia. Né? Então, evangelize o seu bairro, a sua rua, ajude o seu pastor, né? Ajude os mais velhos da sua igreja. Né? Ame quem está ao seu redor. E depois disso, Deus vai abrindo portas. Aí você vai. Para o trabalho, se é que pode ser dito secular, mas também. Né? Não está ainda onde você quer, faça bem feito. Faça o melhor. Né?
não como um coach falando, né? Mas como acredito que Deus quer isso da gente, né? Faça para Deus, não para homens, né? Então, o meu conselho é faça o melhor aonde você estiver. Essa ideia de que, não, se Deus me chamar lá eu começo a dar o meu 100%, o meu todo. Né? Não, começa agora. Começar aqui. Começa agora. Né? Não, mas isso eu não tenho certeza de que aqui agora vai desenvolver e ser alguma coisa. Bom, pelo menos você investiu aqui agora, ajudou o pastor, alcançou o pessoal do seu bairro. E há um sentido falando assim, seria mais fácil para mim ser, por exemplo, convidado para ir para Bahia e falar alguns dias num grupo de jovens, para gente que eu não conheço, nunca vi na vida e nunca mais vou ver também. É mais fácil eu falar de Cristo para essas pessoas do que eu falar com meu vizinho que me vê todo santo dia. Todo santo dia. Então há um grau de dificuldade para quem precisa começar. De que, cara, comece no seu bairro. Isso não é pouca coisa, não. Não é. Comece na sua igreja, comece nas casas próximas à sua casa, à sua igreja. Isso não é pouca coisa, não. O treinamento ali, Deus vai usar isso na sua vida, seja no campo missionário lá fora ou não. E até interessante que quando eu estava lá carregando o bloco, né, sozinho, o solzão de 40 graus na cuca, me vi a imagem do meu pastor na cabeça. Né? E um dia eu liguei para ele. É o pastor Celso. Falei, pastor, me perdoe. Porque muitas vezes eu vi você soldando lá, construindo lá e eu não ia te ajudar. Né? Então, por mais que eu achava que estava fazendo muito, mas eu vi que não estava fazendo nada. Né? Então, meu conselho é este. Né? Faça aonde você está e aonde você estiver fazendo, seja lá o que for, faça bem feito. Amém. Faça com amor, faça com intensidade, faça para Deus, né? E aí as coisas vão acontecendo, as portas vão se abrindo e você vai indo tranquilo, né? Não é o que você faz, é para quem você faz. Amém. Né? É para quem você faz. Se você faz com amor para Deus, tá valendo. Dinho, agora, cara, já conversamos quase 1 hora já. Caramba, tipo 5 minutos aqui o timer de 1 hora. Nos fale do seu projeto. Como é que a gente pode seguir o seu Instagram, onde a gente encontra mais informações sobre o seu projeto lá em Bahia? Como é que a gente pode entrar em contato contigo? Meu WhatsApp é 074 999 677867. Tem meu perfil no Instagram, comecei a usar faz pouco tempo. Que é o Dinho _Matos, né? Que seria um MTTOS, né? Dinho Matos. E eu tenho a página no Facebook, né? Que é o Projeto Caminho Missionário e de Pregai. Então, o nosso objetivo é plantar igrejas saudáveis no sertão da Bahia. Né? Tem vilarejos ao redor que não tem igrejas, então a gente está dando uma assistência, a gente está trabalhando devagarzinho e Deus tem aberto algumas portas. Inclusive ganhamos mais um terreno num vilarejo próximo lá. Ganhamos bastante terra também, assim, né? Então, uns 8 por... Aí pediu pra gente escolher um tamanho lá. Aí eu escolhi um tamanho pequeno, pra gente, se for a vontade de Deus, a gente ter mais uma igreja reformada ali, né? Se alguém quiser entrar em contato, eventualmente, para receber fotos do seu trabalho... conhecer mais sobre o ensino teológico também que você faz na região, ou até necessidades. Pode entrar em contato via o seu WhatsApp, Instagram, e-mail. E-mail é base.semip@gmail.com. Beleza. Essas informações a gente vai procurar colocar na descrição do podcast. Dinho, obrigado por participar aqui conosco, cara, por compartilhar o que você está vivenciando de andar pela fé. Para terminar o nosso podcast, falando para o jovem ouvinte, ou até pessoas como eu, que não somos tão jovens, né, Jim? Que palavra de exortação você daria para quem está pensando assim, cara, eu estou cansado no trabalho, eu estou tentando fazer fazer o trabalho, mas cansa, cara, desanima às vezes, velho. Talvez sendo pai, sendo funcionário, sendo estudante na faculdade, sendo filho, cuidando de pais idosos, enfim,
O cidadão está fazendo um bom trabalho, mas cansa. Como é que você encoraja essa pessoa? Recentemente, eu tenho passado pelo um dos momentos mais difíceis da missão. Né? Depois de 7 anos, bate o cansaço, bate o desânimo, né? De frutos que vai acontecendo, daqui a pouco não acontece, e isso traz, né? Acaba baqueando a gente. Né? Mas uma coisa que me faz ter força e gás é faça. Né? Faça. Para quem está começando e quer entrar para essa vida de cabeça, né? E não sabe como, a primeira coisa que precisa ter em mente, tanto que você ama a Deus. Você ama a Deus e este amor por Deus vai te gerar serviço. Só que nesse percurso, a gente precisa entender que existe algo que vai além das nossas forças. Precisamos depender de Deus. A partir do momento que eu dependo de Deus, isso traz para mim confiança nele. E é interessante que quando Jesus Cristo ele está sendo assunto aos céus, ele diz assim: portanto, ide por todo o mundo e fazei o evangelho e pregar o evangelho a toda criatura. Esse portanto é uma palavra conclusiva do verso anterior. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, ide. Porque Jesus Cristo tem um poder, porque Jesus Cristo tem autoridade. Ele recebeu isso pós-morte, ressurreição. Ele tem toda a glória. Ele fala, vá e prega o evangelho. Né? E esse vá e prega o evangelho, ele sabe que a gente é pequeno, ele sabe que a gente não tem capacidade nenhuma, mas ele vai dar essa capacidade, ele vai instruir, ele vai ajudar, ele vai dar força, ele vai dar ânimo, e é por isso que ele fala no final: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso para trazer confiança, para trazer consolo, para saber que nós não estamos sozinhos. Você que quer começar, que está cansado, tenha em mente amor por Deus, dependência de Deus, abnegação, confiança, e aqui é rapidinho, vai passar. Devemos viver com intensidade. E aqui eu gosto muito da frase de John Piper, né? Não desperdice a sua vida. Né? Se você está aí cansado do lugar onde você está, quer pregar o evangelho, né? Vá. Às vezes as pessoas não vão com medo de não ter sustento. Às vezes com medo de morrer em algum lugar. Né? Quando eu fui, as pessoas me falavam, você vai morrer de fome lá. Eu ia com o pensamento, se eu passar 30 dias, é sucesso. Eu fui. Eu fiz um trabalho na igreja local e eu estou indo para um lugar onde não tem. Se eu passar 6 meses, é sucesso. Porque eu fui. Eu obedeci. Estamos 7 anos. E nesses 7 anos eu vejo graça. Eu vejo misericórdia. Eu vejo a ação de Deus. Eu vejo Ele crescendo, a gente diminuindo. Então você quer ir? Vai. Mas não tem sustento. Vai. Avisa alguns amigos, para pelo menos ele te ajudar a te enterrar depois. Vai. Se Deus está te chamando, vai. Recentemente eu estava conversando com um amigo e ele dizia que não ia porque tem vergonha de pedir. Aqui também Deus quebra o homem. Nós, como homens, tem aquele sentimento de você ir lá, de trazer o sustento para dentro da sua casa, de você... E às vezes é difícil você chegar e falar assim, eu estou precisando de tal coisa. Você ir perante uma igreja e falar assim, olha, a gente vai passar algumas humilhações. Eu já fui numa igreja onde o pastor, ele olhou para a congregação, para uma igreja grande até, e falou assim, o Dinho e a Priscila estão aqui, eles vivem de missões. Se alguém aqui tiver resto de alimento em casa, roupas que estejam até rasgadas, traga para eles. Eles vão precisar.
né? Ele falou isso porque ele não acreditava em missões, né? Ele acreditava no fruto do trabalho da mão dele, né? Então, assim, as pessoas vão tentar aí te diminuir, te humilhar, mas a glória é de Deus e é para Deus, né? Você vai sair de uma cidade grande, talvez, ir para uma cidade pequena. Tenha em mente, a cidade que a gente vai morar é muito melhor. Então, eu quis gravar esse podcast aqui, atrasei até um pouco a viagem, aproveitando outras coisas, mas eu quis, porque esse é um momento bem difícil pra gente, em que isso que eu estou falando a gente está vivendo, né? Até recentemente, eu escrevi para uns amigos a seguinte frase: eu quero ler aqui. Boa noite, irmãos. Estamos bem, graças a Deus. Nesses últimos dias estivemos orando e chegamos à conclusão que, mesmo sem arder nossos corações nessa nova etapa, mesmo assim continuaremos. Entendo que em tudo devemos ter disciplina e muitas vezes faltará o gás. E é nestes momentos que devemos seguir sem olhar para trás. Este é o gás. Meditei e vi que em outras áreas da minha vida é assim que funciona. Quando leio a Bíblia, às vezes não tenho forças. Quando eu oro, mesmo sentindo Deus distante. Quando disciplino os meus filhos, às vezes o meu coração pede para não fazer. Mesmo assim, eu devo fazer. E hoje eu entendo a frase: vai doer mais em mim do que em você. Enfim, precisamos entender isso. Que quando faltar o gás, devemos continuar fazendo. Disciplina. Você que está tentando começar, comece. Comece com seu vizinho, comece com seu pai, com sua mãe, com seus parentes, com sua igreja local. Se precisar sair, talvez de São José dos Campos ou de uma cidade grande, vá. Vá confiando. Satanás vai falar para você não ir. Falsos amigos vão falar para você não ir. Mas quando entendemos, ide por todo mundo e pregai o evangelho, muda tudo. Não são as pessoas. Não é Satanás. Né? É o nosso amor por Deus. E o evangelho é dele. O evangelho é dele. A missão é dele. A missão é dele. E o tempo curto que nós temos, você comentou, é dele também. É dele também. Então bora. Então eu quis fazer nessa fase difícil que a gente está, esse podcast, para mostrar para as pessoas que temos 13 mil metros quadrados hoje, temos uma casa pastoral, temos um templo, temos poço de água, temos placa solar, temos um lago, estamos criando peixe, estamos atingindo vilarejos ao redor, mas no meio de tudo isso vem o cansaço, vem o desânimo, vem a dor física, vem um monte de coisa. Né? Vem seus filhos, você começa a ter filhos e você quer ter, ver eles num lugar melhor. Né? E lendo este livro, que eu ganhei do Thiago Guerra, que é Igrejas em Lugares Difíceis, do Mes e do Mike. Eu terminei de ler este livro em prantos e em choro, ajoelhado, e é muito interessante que no final ele diz, resumindo e parafraseando tudo, né? Deus vai cuidar. É Deus quem cuida dos nossos filhos. A melhor maneira de ensinar nossos filhos o caminho do Senhor é fazendo. Eles vendo o nosso exemplo. Então, nesse momento de desânimo, neste momento eu estou voltando para a Bahia e meu coração não arde. Mas o que arde é saber que Deus está sendo glorificado, que Ele vai ser glorificado. O que arde é saber que ainda não preguei o evangelho para todo mundo ali naquela cidade e nem nos vilarejos ao redor. Então, às vezes nosso coração é enganoso, né? Nosso coração é enganoso. Né? Então, esquecemos o emocionalismo, focamos naquilo que realmente importa e eu creio que Deus vai abençoar. Se você deseja falar com o Dinho, entre em contato através do Instagram, siga o perfil dele também no Facebook, mande uma palavra de encorajamento e seja encorajado também por ele. Semana passada eu sentei e tomei um café com você, Dinho,
e você mostrando as fotos do trabalho lá, cara, eu saí daquele café tão encorajado, porque a verdade é que muitas vezes temos a impressão de que o nosso mundo é pequeno, né? De que eu já sei o que Deus está fazendo aqui em São José dos Campos, em São Paulo, e isso é uma baita estupidez da nossa parte. E aí Deus manda pessoas como você que mostra, cara, no outro lado, não precisa nem sair do Brasil. Aqui no Brasil Deus está fazendo um trabalho num lugar onde você nunca pisou, entre pessoas que talvez, provavelmente nunca vou conhecer. E o Espírito Santo está fazendo uma grande obra ali. Deus te abençoe, Dinho. Amém. Obrigado por tirar tempo, cara. E Deus abençoe você. Semana que vem, eu acho que você vai estar voltando para a Bahia. Deus te guarde, Deus te guie. Obrigado por tirar um tempo aqui Amém. conosco. Amém. Algo que é muito importante falar, que monte um projeto, escreva ele, porque isso vai te ajudar a não sair do rumo. Né? Até hoje eu tenho o meu projetinho escrito lá, 7 anos atrás, eu sempre leio, eu tenho rumo, eu sei onde eu quero chegar. Então tenha um projeto escrito, a sua visão, onde você quer chegar, seus objetivos. Isso fica mais fácil de você apresentar para alguém, né? Para a pessoa ver que você não está viajando, né? Você tem um objetivo, você tem um rumo. Então tenha um projetinho escrito, isso é muito bom. Ótimo. Obrigado, Dinho. Deus te abençoe, cara. Amém. Obrigado mais uma vez. Valeu, Virlão. Dinho, foi 1h15, cara. Nossa. E eu nervoso, cara. Isso é bom. Você falou bem, velho. O link do... O link da transmissão, o Verli me passou, mas eu não encaminhei pra você a tempo, Dinho. Desculpa. Não, tranquilo. Foi até bom, porque já tava nervoso. Se eu mandasse pros caras aqui, aí que eu não ia travar. Eu não falei nada. Mas você pode me colocar pra pregar pra 200 mil pessoas. Botou uma câmera na minha frente. Meu Deus do céu, tô suando. Muito bom, cara. Você falou como se já fosse vários podcasts já, Você cara. é doido, foi o primeiro. Que bom, cara. Nossa, eu Deus- queria fazer muito isso aqui, sabe? Porque a gente tá numa fase muito difícil, né? De muita crise, assim, né? De você ver suas crianças crescendo e eu fui tentado. Eu falei assim, não, eu vou dar um time.